tudo bem com você? Mais uma vez, eu estou aqui para nós darmos início ao nosso culto semanal da Primeira Igreja Batista em Cascadura. Nosso culto de louvor, de adoração, de estudo bíblico. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Hoje é dia 10 de setembro de 2025. E nós vamos fazer agora, nessa primeira parte do culto, um momento realmente de adoração. Eu quero te convidar a adorar no nosso Deus através de duas músicas, mas antes disso nós vamos ler um texto bíblico, que também fala de uma cena de adoração, vamos dizer assim, destas muitas que a gente encontra pela Bíblia. E essa é lindíssima. É uma cena que se passa no livro de Apocalipse. E você vai ler comigo lá no capítulo 5, de 8 a 14, e vai lendo e imaginando a maravilha dessa cena. Que maravilha adorar a Deus diante dele, como os anjos, os anciãos, todos eles fazem ali nesse momento. E como vai ser maravilhoso quando nós estivermos lá também para adorar ao nosso Deus, não é? Então leia comigo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. E é isso que nós vamos fazer agora também, adorar ao Senhor, aquele único, digno de glória e honra e louvor. E esse primeiro cântico diz assim: Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. E nós sabemos que realmente não há outro como o nosso Deus, não há outro digno desse louvor, digno de adoração, digno do nosso serviço, digno de nós dedicarmos as nossas vidas, nosso tempo, nosso louvor somente a Ele. Cantem comigo então. De glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual.
levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro. Coisa boa, os dias correm. E aniversariante do dia, Maria Antônia, nossa irmã querida, uma das tesoureiras da nossa igreja, liderança também. Minha irmã, Deus te abençoe, renova as tuas forças todo santo dia na caminhada que cada um de nós tem. Queridos, no dia de hoje você pôde adorar o Senhor cantando digno de honra, digno de glória, né? Só o nosso Senhor. E esse louvor lindo, o Espírito de Deus está aqui. E pelo novo e vivo caminho, né? O sangue de Jesus, que é o eterno e sumo sacerdote, né? E louvores que, ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Lindo demais, né? Que você tenha adorado do fundo do seu coração. Se você ainda não orou, para o vídeo agora, vai orar, ou faça isso depois. Eu espero que o teu dia tenha sido um bom dia, tenha sido um dia de exercer a fé, mas sabemos que muitos dos nossos irmãos e amigos vivem lutas à nossa volta, em nosso país, na nossa cidade, nações em guerra, amigos e parentes às vezes no hospital, em um certo nível de ansiedade, mas independente disso, o novo e vivo caminho continua pleno para todos nós. E aí, o véu foi quebrado, foi retirado, nós temos acesso à sala do trono através de Jesus. E como é bom sabermos disso. E nesse texto que vocês leram aí do Apocalipse 5, uma visão de João, João viu, como nós cantamos na semana passada, e estava ali os 24 anciãos, estavam todos adorando o Senhor, Ele é digno de honra e de glória. E tudo, queridos irmãos e amigos, tudo está na mão do Senhor. Ele é soberano. Então, se tem alguma coisa te desviando, te distraindo, para que você mantenha o foco em Cristo Jesus, jogue por terra agora, se liberta disso. Satanás é o mestre das distrações. Satanás é o mestre do entretenimento. E muitas vezes nos seduz, muitas vezes quer desviar o nosso olhar, o nosso foco, a nossa fé. Às vezes usa eventos, usa pessoas, ideologias e tantas coisas à nossa volta. Mas nós temos um chamado. E esse chamado que foi feito para mim e que foi feito para você, ele é atemporal. Ele não é simplesmente cronológico, mas antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido em Cristo Jesus e nos elegeu, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós continuemos a proclamar que só Jesus Cristo salva. Aqui, queridos, nova camiseta, nova campanha, né, de missões nacionais. Vamos abrir no próximo domingo, dia 14, Minha Pátria para Cristo, com aquele hino tradicional que até cantamos no domingo passado, essa música que vamos cantar no final do culto, o clipe da campanha, assim, né, finalizando o culto de hoje. E continuamos a levar o nome de Jesus por todo o Brasil. Sabemos que o Brasil é um país cristão, mesmo que nominal. As pessoas conhecem Deus, o nome de Jesus, mas tem muita gente que ainda dorme espiritualmente. Tem muita gente que só conhece Jesus de se ouvir falar. E cabe a nós continuarmos pregando, reevangelizando esse Brasilzão, para que essas pessoas possam conhecer Jesus. E aí o nosso amor pela nossa pátria, Brasil. Você é um brasileiro que tem dado exemplo de cidadania. Domingo passado nós falamos sobre a independência, caiu no domingo, 7 de setembro. Foi lá em 1822, já são 203 anos de independência no Brasil. E vimos as manifestações cívicas no país, nas igrejas, adorando o Senhor, agradecendo por esta nação, que está de pé, única e exclusivamente por causa de Deus. Nosso país, ele é resiliente, nosso país
é feito de um povo trabalhador, um povo simples, um povo pobre, que batalha todos os dias para botar o pão na mesa. E mesmo com tanta corrupção à nossa volta, a gente continua firme de pé. Isso é milagre, queridos. Alguns políticos envolvidos em corrupção, como sempre, outros trabalhando, como sempre também, lideranças de um lado, de outro, mas e o povo trabalhando, se dedicando. O que nós não podemos é deixar que tirem de nós, como brasileiros que somos, uma pátria livre, nos permitir ou permitirmos que políticos corruptos queiram fazer do nosso Brasil uma nova colônia. Então fique atento a todas essas coisas. Vamos sempre nos manter na palavra, não é? Nas manifestações do Brasil, que marcou todo o domingo, foi uma bandeira dos Estados Unidos de 40 metros por 20, lá em São Paulo, coisa de maluco, né? No dia da independência do Brasil, uma bandeira norte-americana que é liderado por um dos presidentes mais déspotas de que os Estados Unidos já teve, que não respeita as nações, não respeita as pessoas, não respeita as culturas, até porque ele se acha melhor do que nós. Diante dessa palavra introdutória, né, na minha reflexão de hoje, Deus é dono de todas as nações, sempre foi, sempre será. E cabe à igreja continuar levando o evangelho a todas as nações para que elas conheçam Jesus. Mas a nossa pátria não é aqui. Nós estamos no caminho para Jerusalém, para Nova Jerusalém, que é a metáfora bíblica, pegando Jerusalém da terra, a qual tem o significado de cidade de luz, e apontando para a eternidade. No dia de hoje eu queria pensar sobre um profeta, que um texto que eu li essa semana, que falou ao meu coração, um dos profetas menores. Inclusive estamos iniciando um novo trimestre pregando e vamos estudar sobre eles, mas não é sobre ele que a gente está estudando ainda. E um texto que você deve conhecer, que é do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele vai viver ali 700 anos antes de Jesus. Ele vai estar ali no reinado de Jotão, de Acais, de Ezequias também, numa cidade pequena, rural de Judá ali, né, distante de Jerusalém. E profeta, irmãos, quando é levantado por Deus, ele vai denunciar o pecado, ele vai denunciar a corrupção, ele vai denunciar a maldade, ele vai denunciar a injustiça social. O profeta, ele é a boca de Deus. Ele é a consciência crítica do povo. É aquele que está dentro do povo, colocado por Deus. Ele vê tudo o que está acontecendo à volta e depois Deus o usa naquela famosa frase, assim diz o Senhor. Isso trazia muitas dificuldades para todos os profetas, sempre trouxeram, como nos dias de hoje. A voz profética hoje é a da igreja, é a voz da denúncia. É a igreja que não se corrompe, é a igreja que não faz parte de esquemas, é a igreja que não se vende, é a igreja que não está no palanque de ninguém. E lembrando que esse movimento aí no Brasil e principalmente de São Paulo é patrocinado por um pastor e uma igreja que se metem na política porque querem poder. O nome de Jesus você nem ouve, o evangelho você nem ouve, a misericórdia de Deus você nem ouve, o amor, a compaixão. É muito poder. É muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro, que às vezes a gente nem tem noção de quanto dinheiro esse pessoal ganha às nossas custas dos impostos que pagamos. Miqueias, então, ele é levantado por Deus. O nome dele significa quem é como Deus. Olha só o nome dele. Ele vai denunciar a injustiça, a corrupção de liderança, a infidelidade de Deus. Ele está ali vivendo quando os assírios estão para chegar também. Domingo eu preguei sobre isso, sobre rei Ezequias, sobre Isaías e sobre Senaqueribe, diante do que estava acontecendo. Mas Miqueias também vai ser o profeta que vai profetizar sobre o Messias, né, sobre Jesus. E isso é muito maravilhoso. Aí no capítulo 5 ele diz assim:
E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui segue o texto, depois você lê o capítulo 5. Até sugiro a você, leia todos os 7 capítulos, um livro pequeno, leia com calma, pesquise no Google, dicionário bíblico, você vai entender, mas esse livro se resume a isso. Quando Deus levanta Miqueias para falar contra o povo, e quando Deus levanta um profeta, é porque o Deus ama esse povo. Mas as pessoas não gostam de ter os seus pecados denunciados. Você já viveu isso? De ter que chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você está em pecado, você está fazendo isso errado. Como pai disciplinar um filho, você que é pai e mãe, ou lá no seu trabalho, de repente, você tem um exercício de liderança e você tem que chamar um funcionário, um liderado seu e dizer assim, olha, isso que você está fazendo não é adequado. Às vezes é meio constrangedor, mas a gente tem que fazer para o bem daquela pessoa, para o bem da organização, para o bem da família. Mas muitas vezes as pessoas rejeitam esse tipo de palavra. E como pastor há quase 30 anos, o que eu mais já vi é isso. Dependendo do sermão que eu já preguei no decorrer de tantos anos, a pessoa nem te cumprimenta na porta. Por quê? Porque às vezes tem sermões que confrontam, tem sermões que são exortativos, assim como a gente prega sermão de santidade, de encorajamento, enfim, de bênção, de milagres, de cura. O púlpito é aquele lugar em que Deus fala da multiforme graça. E eu tenho me esforçado como pastor, como pregador, como missionário, profeta de Deus, fazer com que esse evangelho seja pregado. E quando você vai para o Antigo Testamento, você vê o evangelho sendo pregado. Você vê a graça de Deus em todo o tempo. E aí Miqueias é usado pelo Senhor ali. Um homem simples, de pouca cultura, do mundo rural. Sabemos pouco do ambiente da onde ele vivia, era uma cidadezinha pequena. No entanto, Deus o colocou, isso foi registrado, palavras importantes para aquele tempo e palavras para os dias de hoje, princípios e valores que não mudam. E aí, quando você vai no capítulo 6, quando Deus está falando de juízo, quando Deus está falando de coisas que estavam acontecendo, aí, a partir do capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Isso é o profeta falando. Não responde, pergunta e responde, na retórica, no discurso. Aí ele diz no versículo 8, que você conhece esse versículo, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. 3 coisas, queridos. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia por isso. Ser profeta do Senhor, e se você ler o texto, lê todo depois o capítulo, o profeta ele denuncia o pecado, ele aponta o dedo mesmo, Deus manda fazer isso. Mas para que isso aconteça, esse profeta é preparado, ele é ungido pelo Senhor, a vida dele é uma vida que ninguém pode acusá-lo, não tem dolo. Ele está denunciando falsos pastores que eram líderes, falsos sacerdotes, falsos profetas. Ele estava denunciando os ricos daquele tempo, daqueles que já levantavam de manhã e maquinavam o mal para tomar a terra de alguém, para tomar a vinha de alguém. Então, quando ele está desenvolvendo todos os seus escritos aqui, ele está falando que Deus está pouco preocupado com o sacrifício, com quanto de azeite seria ungido, quantos animais. Todos nós sabemos que o sacrifício era uma forma de substituir a morte de quem pecava. O animal morria no lugar do ser humano. E isso tudo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desse que desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade,
Então ele está falando de Jesus, irmãos, também, 700 anos antes. Mas teve que esperar 700 anos para Jesus vir, o Messias vir. Mas esse texto foi preservado. E é preservado até hoje para que nós entendamos que a Bíblia é inerrante, que não existe nada aleatório na palavra do Senhor, mas tudo se encaixa. Só que nós precisamos ler, precisamos meditar, precisamos com o Espírito Santo em nós, que é o intérprete da palavra. Diante disso, diante do que estava acontecendo, ele está dizendo 3 coisas importantes para a minha vida e para a sua vida também. Ele te declarou, homem, o que o Senhor pede de ti: pratiques a justiça. Nós vamos encontrar aqui 3 verbos. Então, praticar a justiça. Quando nós pensamos na justiça, nós pensamos naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é importante, naquilo que é transparente, naquilo que é ético. E tudo que Deus estabeleceu na sua palavra, começando pelos 10 mandamentos, que seria então um resumo de toda a lei, de toda a justiça. E os 10 mandamentos têm ali o caráter de Deus. A lei na Bíblia, quando fala, ele está falando de quem é Deus. E Jesus cumpre tudo isso. E nós vivemos hoje, no dia de hoje, você está me vendo nessa quarta-feira, por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Então o próprio Deus, ele pratica a justiça. O próprio Deus é exemplo de justiça. O próprio Deus é o grande exemplo de fazer aquilo que é correto. Então ele está denunciando o quê? Que aquele povo, o povo de Israel, não estava praticando a justiça, ele estava vivendo na injustiça. Uma delas é a injustiça social. Por causa do pecado, irmãos, por causa da avareza, o pobre fica mais pobre, famintos. Irmãos, não era para ter gente, não era para ter pessoa nenhuma passando fome no mundo. Nenhuma. No Brasil também não, começando daqui. Mas é por quê? Por causa do pecado. É por causa da avareza de alguns e do pecado que faz, que tem vícios, que tem tantas decisões erradas. Por que muitas pessoas que vivem nos vícios, nas drogas, no alcoolismo e tantos outros vícios, na jogatina, quando Jesus salva e ele abandona tudo isso, ele é liberto de tudo isso, já viu que ele prospera financeiramente? Milhões de reais, irmãos, saudados agora, continuam indo para o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, porque as pessoas continuam fumando. 20 milhões de pessoas no Brasil fumam. Isso produz injustiça na sua saúde, na sua casa e na sua vida. E tem várias vertentes. Então ele está dizendo o seguinte: praticar não é simplesmente uma retórica, não é simplesmente um discurso. A justiça não é um personagemzinho. Ela não é simplesmente uma filosofia. Então a justiça é o próprio Deus. Aquelas pessoas não estavam praticando justiça. Mas para você praticar justiça, antes de que você saiba o que é justiça, precisa ter uma lei. Então nós encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos o Estatuto Supremo de Deus, nós vamos para o Novo Testamento, nós temos toda essa lei escrita e os filhos de Deus no coração. Quando nós vamos para as nações, todas as nações têm a sua Constituição, têm os seus estatutos, têm as suas leis. A maioria do Ocidente tem a sua Constituição baseada nesse livro, que a Bíblia foi a base para a Constituição do nosso país também. E se nós temos liberdade de expressão e de fé desde 15 de novembro de 1889, quando o Brasil se tornou um país laico e a religião era livre, nos libertamos do catolicismo, graças a Deus, que oprimiu esse país, sim, a gente sabe disso. E hoje cada um pode. Isso é fruto de princípios. Mas tem uma lei, que eu e você precisamos praticá-la. Eu e você, como bons cidadãos, precisamos viver sob ela. Ela que nos protege. Nunca esqueça, a lei foi feita para proteger as pessoas umas das outras. A lei foi feita como um limite que gera segurança, que gera saúde, que gera um ambiente saudável para se viver. Desde você andar na rua, desde você pegar um carro, desde você
pagar o imposto, desde você construir uma casa, tem lei, tem uma forma de fazer. No ambiente que envolve a área educacional, pedagógica, tem leis. Então temos que praticar. Nós estamos aí na semana passada e nessa semana acompanhando um dos maiores julgamentos do Brasil, que envolveu uma tentativa de golpe, que envolve políticos, militares de alto escalão, né, que serão condenados porque descumpriram a lei. Mas isso não é novidade para nós brasileiros. Há alguns anos tinha outros políticos, ex-presidentes, já tivemos Petrolão, Mensalão, aqui no Rio de Janeiro, nossa, uns 4 governadores foram para a cadeia. Nós já estamos acostumados. Eu acho que nós brasileiros já sabemos de um monte de coisa nesses cursos que a gente vai tendo, participando e observando e lendo muito sobre isso para entender. Então a justiça é parte do princípio de que ela tem que manter o nível de relacionamento de toda a sociedade. Então, independente de quem seja, e nesse país a gente tem visto que as pessoas não estão acima da lei, já tiveram no passado, e hoje a gente vê muita coisa acontecendo. Louvado seja Deus por isso. É Deus denunciando, irmãos. Profetas que são policiais, delegados, investigadores, Ministério Público, tribunais, cometem erros, a gente sempre sabe. Mas no Brasil a gente tem visto muita coisa acontecer para que o povo saiba que viver a democracia é respeitar o contraditório, é respeitar aquele que discorda da gente. Praticar a justiça significa fazer o bem às pessoas. Praticar a justiça é não estar envolvido com nada de corrupção. Você faz parte ou já fez? Espero que não. Mentir, injustiça. Difamar, injustiça. Não cumprir os seus deveres, injustiça. Mas ela é uma prática, não é só um discurso. O que o Miqueias está dizendo ao povo de Israel é que eles não estavam praticando a justiça, por mais que Deus já tivesse falado para eles. Mas não termina aí, vem um segundo tópico aqui. Parecia que Miqueias fez homilética lá no Seminário do Sul, 3 pontos no sermão dele. Então o primeiro é o que? Pratiques a justiça. O segundo é o que? Ames a misericórdia. É quase uma redundância que ele está falando ali, porque o amor e a misericórdia se confundem. Amar é saber que aquilo tem que ser feito, é saber fazer o certo, é saber que o certo precisa ser feito sempre. Mas a gente não vai conseguir amar, meus irmãos, se nós não tivermos misericórdia. Quando ele fala assim, ame a misericórdia, porque é a misericórdia que vai fazer com que você consiga expressar esse amor. E eu falei isso semana retrasada sobre o significado de misericórdia das nossas entranhas. É colocar a miséria do outro no nosso coração. Quando a gente vê moradores de rua, quando você vê pessoas com vidas destruídas, quando você vê essas quadrilhas de pedofilia, quando você vê tanta coisa, desvio de dinheiro para lá, para cá, quando você vê pessoas destruídas pelas drogas, é misericórdia, você tem que chegar e colocar, e tentar trabalhar, para tentar salvar alguns. Um dos grandes desafios do meu ministério foi entrar em presídio, irmãos. Passar por aquele portal lá de Bangu, um lugar de opressão, um lugar que cheirava violência, cheirava sangue. Cada presídio daquele em seus níveis de periculosidade, dos mais simples ali com jovens que estavam envolvidos em tráfico, num assalto, até lá os caras, os mentores da violência desse país, nos Bangu 7, 8, alguma coisa assim. Eu ia por causa do amor a Jesus e pedir a Deus que colocasse misericórdia dentro de mim, para eu poder pegar o evangelho e saber que eu estava diante de pessoas que cometeram coisas muito sérias. Era só por Jesus. Quando na sua família alguém faz alguma coisa há muito tempo e às vezes colhe por aquilo ali,
E o que nós pensamos é que se lasque, bem feito. Mas o chamado de Jesus para nós não é esse. Jesus sabia, queridos, que daqueles 10 leprosos que ele curou, ele sabia como Deus que somente um ia voltar para agradecer. E aí, vamos deixar de abençoar, vamos deixar de fazer, vamos deixar de estender a nossa mão? De forma nenhuma. Mas ele está falando de 2 dons, que é o amor, que é a virtude suprema, é o amor ágape, e está falando da misericórdia. E Jesus vai falar isso no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, que você possa amar a misericórdia, que você possa quebrar barreiras que de repente estejam no seu coração. Quando você libera perdão, você está amando a misericórdia. Quando você sofre algumas coisas, apanha de um lado, sofre de uma, você está amando a misericórdia. Você tem até poder de revidar, você tem até poder de resolver determinadas coisas, mas você não faz. Por quê? Porque você pratica a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É o tema do nosso ano em Cascadura. Jesus é a personificação da justiça. O reino é a justiça visível. Jesus cumpriu toda a justiça e nós vamos vivendo por essa justiça. Então, esse segundo tópico do sermão de Miqueias fala desse amor pela misericórdia. E por último ele diz assim: andes humildemente com o teu Deus. Justiça, misericórdia e humildade. Ele fala: ande com Deus, porque é possível andar com Deus, nós somos chamados para andar com Ele. Jesus veio na terra, o Deus Todo-Poderoso se encarnou, irmãos. Se fez gente como nós e andou no nosso meio. Não existe maior amor. Receba essa palavra. De repente, se você está sendo alvo de desamor, se de repente você está sendo abandonado, você está vivendo um cenário de que as pessoas não estão te vendo, você está sofrendo algumas situações, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você é muito amado por Cristo, que Jesus deu a sua vida por você. Talvez você não ande com o Senhor ainda, e o convite de salvação é agora. Entrega a sua vida para Jesus. Domingo que vem, procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, onde Deus estiver próximo de você, no sentido da igreja local, e não permita que nada disso, quaisquer circunstâncias, venha tirar você do seu chamado. Então ele diz aqui: andar com quem? Como é que é? Me diga com quem andas, que te direi quem és. Lembra disso? A gente andou com amigos e colegas quando era adolescente, na juventude, na vida adulta. Hoje, talvez em algum momento você andou com gente que não deveria andar e quebrou a cara. Talvez na sua vida inteira você tenha andado com gente que tenha abençoado a sua vida. E nós, como igreja do Senhor, andamos uns com os outros, discípulos uns dos outros, na nossa paróquia lá em Cascadura, que amamos tanto, assim como outros irmãos em Cristo de outros arraiais. Mas muitas vezes nós andamos com pessoas que nos traem, que não praticam a justiça conosco, que não têm misericórdia conosco, mas Deus está conosco. Ele vai falar que você tem que andar com humildade com Deus. Não tem como. Deus Todo-Poderoso. Humildade, já falei para vocês em outros momentos, vem da palavra humus, terra, chão. Então andar humildemente diante de Deus é se despir, irmãos, da vaidade, do orgulho, do narcisismo, tão falado nos dias de hoje. Se você está me vendo nesse momento, eu não estou te vendo, mas você está me vendo, é porque Deus preservou a sua vida. Nesse momento, quantas bênçãos que Deus tem te dado. Essas bênçãos precisam nos fazer humildes. Nada que Deus faz na minha vida e na sua é para que eu e você, narizinho alto, é para que eu e você estejamos firmes no entendimento de que a salvação tem um propósito comunitário também. Começa com a salvação individual, mas ninguém é salvo sozinho, não se vive cristianismo sozinho, toda a criação nos ensina a viver juntos.
Então, andar humildemente com Deus é não fazer as coisas que o povo estava fazendo. E as coisas eram muito sérias. Depois leia, faça esse apelo para você. Tem algumas palavras difíceis, algumas profecias que você não vai entender aqui, porque era para aquele tempo, mas você vai entender o cerne da questão, o coração do livro. De um homem simples, mas que Deus usou. E eu estou distante dele. Estou muito distante desses homens de Deus. Me esforço todos os dias para de repente ter 10% desses caras fizeram e deram suas vidas pelo Senhor em tempos difíceis. Temos tanta facilidade de tudo, irmãos. A gente está falando de tempos que até escrever era algo muito difícil, ter papel, ter o papiro, né? Ter uma caneta, preservar tudo isso no couro, enrolar nos pergaminhos, botar dentro de vasos para preservar. Tudo para que eu e você tivéssemos aqui. Olha que facilidade. Eu tenho várias Bíblias aqui, com estudos, versões, no nosso celular agora. Nossa, você já baixou no seu celular lá o Bíblia Online? Faça isso. Tem vários planos de leitura. Mais de 2 bilhões de pessoas já leram, estão lendo textos e têm acesso à palavra do Senhor. Aleluia por isso, em todos os idiomas, irmãos. A Bíblia já foi traduzida para todas as línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pátria aqui, ó, conhece esse livro. Agora, se pratica é outra história. Então, quando nós olhamos para esse texto e nessa mensagem simples de Miqueias, que no dia de hoje Deus me usa para falar para você, e esse texto falou meu coração, e eu vivo o desafio diário como um cidadão, como você é, como pai, como marido, como profissional, como um trabalhador, como pastor, como professor, todos esses papéis que nós desempenhamos na sociedade, que possamos fazer com temor e tremor, que possamos fazer dessa forma como ele disse aqui, olha, pratiques a justiça, né? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. É um chamado de Deus, é Deus falando pelo profeta que é possível a gente viver isso. O Senhor acredita em nós, o Senhor confia em nós e confia a nós esta missão. Então, nesta quarta-feira, ou nesse outro dia que você esteja vendo, nunca esqueça o quanto o Senhor ama o seu povo. E ali, no finalzinho do capítulo 7, olha só, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó, no caso de Israel, a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém? O Senhor jogou os nossos pecados nas profundezas do pecado e Jesus veio para isso. Então, fique em paz, descanse nessa noite, ore ao Senhor, agradeça. E se porventura, por algum motivo, alguma coisa está te distraindo de praticar a justiça, de amar a misericórdia, de andar humildemente com o Senhor, corrija, prostre-se diante de Deus, peça perdão, porque Deus sempre vai querer o nosso melhor. Deus sempre fez o melhor por nós e tem feito a cada dia isso. Amém? Louvado seja Deus pela vida do profeta Miqueias, que nos traz uma palavra tão importante para os nossos dias, para que em todo tempo nós possamos refletir quem é Jesus, a nossa justiça. Amém, queridos? Bom restante de semana. Domingo que vem, então, a gente abre campanha de missões nacionais. Vamos trazer missionários, já tem 2 missionários agendados. Nós vamos passar os vídeos, vamos aprender a música oficial e amando esse país, dobrando o joelho por ele. Tenho incentivado você, separe um dia da semana só para orar pelo país, pelas autoridades, pelos governantes, por tudo que tem acontecido em nosso país. E lembre-se, Deus tem um governo absoluto sobre todas as nações e tem manifestado o seu amor em cada
jornada. Terminamos então o culto desse dia, dessa noite, com a música oficial da campanha de missões mundiais. Um grande abraço, fique na paz e até lá! A vida que Ele nos deu, somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou continuar. Eu vou avançar. Faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu vou, por isso continuar. Faz